A maioria dos pastores são viciados. A maioria dos líderes, eles têm um vício. E eu vou falar agora o vício dos pastores. No canal, aperta aqui, ó, aqui embaixo, tem o nome inscrever. Clica, inscreva, dá o seu joinha, o seu like, o seu dislike. Deixa o seu comentário, porque o seu comentário é de fundamental importância para que nós possamos interagir com vocês, tá bom? Eu vou falar agora o vício dos pastores. Eu queria que você que está entrando aí, já deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, manda para os seus colegas, manda para um líder pastor e veja se ele tem esse vício. Enquanto você está dando o seu like e o seu comentário, eu tô aqui, ó. Aqui é onde o meu sogro reside. E aqui é um lugarzinho separado onde ele vem, tem as reuniões dele. E eu estou aproveitando aqui esses dias de quarentena, tomando posse para poder estar lendo algumas coisas. Olha, já li mais de 3 vezes aqui, 3 ou foi 4 vezes, os 7 Códigos da Libertação. Isso aqui é um livro obrigatório no Ministério de Libertação. Se você não tem, providencie urgente, porque senão você está atrasado no seu ministério de libertação. Não existe sucesso sem libertação. E aqui nós temos 7 códigos nesse livro aqui que abriu a minha mente, muita coisa, e moldou o meu ministério. Muita coisa está aqui dentro desse livro. Os 7 códigos é o que eu uso nesses 20 anos. Muita coisa está aqui dentro, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês, líderes de excelência, Atos capítulo 2, o versículo 46. Vamos lá. O pecado dos pastores. Eu quero ser rapidinho aqui com todos vocês. É só um resumo só. É um insight que veio e eu tenho sempre compartilhado aqui no nosso canal, o Bispo Santos Coach, com você que tem nos acompanhado. O pecado dos pastores. Existe uma coisa chamada numerolatria. Você sabe o que é isso? É a idolatria aos números. O que é numerolatria? É uma pessoa viciada, fissurada em números. Tem uma outra coisa também que é o outro extremo, que é numerofobia, que é o medo dos números. Isso a gente vai falar no outro vídeo. Mas numerolatria é o que eu quero falar agora sobre o pecado dos pastores. Você está tendo uma chance de ouro, líder de excelência. Pastores, olha aqui para mim e preste atenção. Você está tendo uma chance de ouro, que é, nesse momento de quarentena, você se libertar da multidão e dar uma atenção especial para a sua base. Eu conversando com alguns, eu vejo, bispo, o que seria bom fazermos nesse período de quarentena? O que eu deveria fazer? Eu vou dar uma dica aqui, daqui a pouquinho vou dar uma dica aqui que é show para você que quer ter resultado. Mas deixa eu falar isso aqui para você que é muito importante e ninguém pode ficar fora disso aqui. Você tem que absorver isso que eu vou falar agora. A numerolatria é a idolatria aos números. Os pastores, de um modo geral, eles são apaixonados por igreja cheia, por multidão. 90% dos pastores é fissurado na multidão. E esquece que o segredo da multidão é uma base forte, saudável. E aí você cai na tentação, você volta a ter recaídas, assim como o drogado tem recaídas. Eu tô fazendo assim uma comparação, mas é só para você ter a noção, o vício que é dos pastores. Assim como uma pessoa que bebe e fuma, e ele tem aquelas recaídas, esse é meu último cigarrinho, e daqui a pouco ele volta. A mesma coisa é o pastor. O pastor, ele é viciado na multidão de tal maneira que quando ele começa a trabalhar com a sua base, daqui a pouco ele esquece a base e já foca de novo na multidão. É um vício terrível. Eu sei do que eu estou falando, eu fui viciado nisso aí, eu fui viciado e sei o quanto que prejudica. Então a numerolatria é uma praga terrível. Agora, você quer ter sucesso com a multidão, não tem como você cuidar da multidão sem cuidar primeiro da sua base. Jesus, ele cuidou da multidão indiretamente, como? Cuidando da sua base. Ele passou cerca de 3 anos e meio da sua vida treinando a sua base. Porque não existe sucesso sem sucessor. Não tem como Jesus ter sucesso se ele não cuidasse da base que ele tinha. Moisés também era um viciado em multidão. Jetro, seu sogro, chegou para ele e disse: Moisés, o que você está fazendo não é bom, você vai morrer essa multidão. E olha, eu estou falando de Moisés, um homem que ia lá para o monte, Deus falava com ele, a unção, não faltava unção na vida de Moisés. Não faltava unção, o que estava faltando era organização, era gerência. Aí Jetro, o coach Jetro, deu a Moisés a estratégia: escolhe maiorais e ministra os maiorais, e os maiorais ministram a multidão. Você lembra de Jesus da multiplicação de pães e peixes? Jesus, aquela multidão faminta, como é que Jesus alimentou aquela multidão? Como foi? Sabe como? Mandou todo mundo sentar na grama e Jesus chamou a sua base, os seus discípulos, deu o alimento dos discípulos e os discípulos para a multidão. Tem uma multidão faminta aí fora. Como é que nós vamos cuidar dessa multidão? Pastores, líderes de excelência, presta atenção no que eu estou falando. Como é que nós vamos cuidar dessa multidão aí fora? Sentando a nossa base e cuidando dele.
essa quarentena é de fundamental importância para você tratar dessa base, sentar com ele. Agora, eu vou passar uma revelação aqui para você que é muito forte, Fica aí, não sai daí não. E deixa o seu comentário se faz sentido ou me dá mais munição. A gente faz um comentário bacana, isso aí abre a nossa mente, assim, são insights que você vai tendo aí, vai mandando pra gente. Presta atenção, tá na Bíblia, ó. Diariamente perseveravam unânimes, onde? No templo e no partir do pão de casa em casa. Como é que vivia a igreja primitiva? No templo, na igreja, na sede central e no partir do pão de casa em casa, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então Deus acrescentava o crescimento da igreja. A igreja primitiva, ela funcionava nessas duas dimensões, nos templos e de casa em casa. Agora presta atenção, o governo federal, e no finalzinho aqui também eu quero falar um negócio sobre a política, tá? No finalzinho aqui, o governo fez um decreto municipal ou estadual. Aqui mesmo eu estou na cidade de Riachão das Neves, tem um decreto do município e tem um decreto do governo do estado aqui, que é o Rui Costa. E o governo fez um decreto proibindo os cultos nas igrejas, por conta do aglomerado de pessoas e por conta aí do Covid-19, que é o coronavírus. Então presta atenção nisso que eu vou falar para você. A igreja não está mais funcionando, os pastores não estão mais indo para a igreja, não está podendo ter culto na igreja. Então ele não está podendo mais cuidar da multidão. Como é que ele deve proceder agora, já que eu não estou podendo mais ter o aglomerado de pessoas? O pastor é tão viciado na multidão que agora ele está tendo a chance de ouro, que é de cuidar da sua base. Veja que a igreja primitiva trabalhava de duas maneiras, no templo e nas casas. Isso é libertador. A igreja precisa se libertar dessa numerolatria e cuidar da sua base. A maioria dos obreiros, a maioria dos missionários, a maioria das pessoas que compõem a sua base, eles reclamavam, sabe de quê? Falta de tempo. Os pastores reclamavam falta de quê? De tempo. Onde você ia, as pessoas questionavam, bispo, eu não tenho tempo, não está tendo tempo, eu não estou tendo tempo para fazer isso. Todo mundo reclamava do tempo. O judeu ora 3 vezes ao dia. O muçulmano 5 vezes ao dia. O budista 10 vezes ao dia. O seixonoísta 16 vezes ao dia. E o cristão? E agora? Você está tendo tempo de sobra. Você tem tempo de sobra e você tem tanto tempo que você não sabe o que é que você vai fazer com o tempo que você tem. Então os obreiros diziam assim, eu quero fazer, mas não estou tendo tempo. Eu queria fazer, mas não estou tendo tempo de ir. Eu não tenho tempo. E agora está dentro de casa, na televisão, no Facebook, no WhatsApp. Está sobrando tempo e não sabe o que fazer. Eu vou dar aqui, pastores, a dica do que você deve fazer nessa quarentena com a sua base, tá bom? Para a minha equipe, os meus pastores, eu deixei aí o modelo. Mas o que deve acontecer nessa quarentena? Aproveita isso. O pessoal não tinha tempo, agora está sobrando tempo. Aproveita. Bispo, eu não estou podendo reunir com as pessoas no templo, mas você pode reunir dentro de casa. Os pastores podem chamar os seus obreiros para dentro da sua casa. Vai lá, leva as suas bases. Os missionários, os líderes de departamento, leva para sua casa e começa a trabalhar ali com eles. Faz sentido para você isso? Eu não posso estar no templo, mas eu posso estar nas casas. A igreja primitiva, eles ficavam nos templos, no templo e nas casas. Mas quando veio uma perseguição à igreja primitiva, que eles não podiam mais estar no templo, eles continuaram nas casas. Então está tendo um decreto do governo, a gente não pode mais continuar no templo, mas nós podemos continuar nas casas. E foi porque eles continuaram nas casas, a igreja foi crescendo. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo, é investir na base, é gastar tempo com sua base, treinar sua base, permanecer com a base, para que você venha ter sucesso no templo. Imagine quando foi permitido o culto em Jerusalém, que não houve mais perseguição. A igreja estava tão forte, a base estava tão forte que ela não cresceu, ela explodiu. E a mesma coisa está acontecendo agora. Se você cuidar da sua base, ministrar, ensinar, discipular direitinho, amigo, quando falar assim, tá aberto os cultos, essa base vai sedenta a levar o seu povo e etc. Faz sentido para você? Eu quero falar 2 coisas aqui para a gente encerrar e por último eu vou falar algo sobre a política. Olha só, existe um arquétipo que molda a nossa fé. Vai deixando seu comentário, vai compartilhando esse vídeo, vai se inscreva se você não é inscrito. Existe um arquétipo que molda a nossa fé. Nos anais da história da fé, nunca existiu uma fé em Deus apartada de 3 coisas.
Primeiro é que a fé, ela sempre foi associada ao templo. Não existe fé apartada do templo. Segundo, a fé sempre foi associada ao sacerdote. Não existe uma fé apartada de um líder espiritual, de um pastor. Veja, em Efésios 4:11 a Bíblia diz: porque Deus, Ele mesmo deu uns para pastores, profetas, doutores, evangelistas, mestres e apóstolos, para o aperfeiçoamento da sua obra. Os 5 ministérios de Efésios 4:11 foi Deus que instituiu. Então, a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos meus profetas e prosperareis. Foi Deus que instituiu o ministério sacerdócio. Então o sacerdote foi levantado por Deus. Então a fé sempre foi associada ao templo. Segundo, a fé sempre foi associada ao sacerdote. Terceiro, não existe fé apartada do altar. É isso mesmo. A fé sempre foi ligada ao altar. Não existe fé apartada do sacrifício. Isso que eu estou falando, o arquétipo que molda a nossa fé, isso está inserido nas maiores e as principais religiões do mundo. Em todas as religiões do mundo, até no paganismo é assim. No paganismo, o camarada que crê lá nas suas religiões de matrizes africanas, por exemplo, o cara crê no Exu, na entidade. Como é que é? Ele precisa primeiro do templo. Tem ou não tem? O terreiro não é o terreiro, o local onde as pessoas vão? Ele precisa de um sacerdote. Quem é o sacerdote lá? É o pai de santo. E ele precisa de um exercício da fé. O que eles fazem? Eles fazem o sacrifício no altar. Na igreja católica tem o templo, tem o padre e tem as ofertas. No evangélico, nas igrejas evangélicas, tem o pastor, tem o templo e tem o altar. Faz sentido para você? Na igreja primitiva era assim. Então a fé, ela não é apartada desse arquétipo. Não tem como você crer em Deus distante disso que eu estou falando. A fé precisa do templo, a fé precisa do altar e a fé precisa do sacerdote. Não existe uma fé que não tenha exercício de uma crença. Quando a Bíblia fala de dízimo, de oferta, veja, Deus não quer seu dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. A macumba pede o sacrifício. Por que a macumba pede? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já viu dizer que aquela entidade que recebe o sacrifício, espírito precisa de dinheiro? Me responda, precisa de dinheiro? Não. Espírito come. Por que eles pedem comida? Por que eles pedem animais? Porque o que alimenta os espíritos não é aquilo que as pessoas trazem tão somente, mas é a crença que elas colocam naquilo que elas levam. Porque é muito fácil você crer de conversa, mas na hora que você põe a mão no bolso e fala, eu tô aqui, isso revela que... Então as entidades acreditam dessa forma. Claro, tudo isso é copiado da Bíblia. Quando Deus pede o dízimo, a oferta e o voto, não é o seu dízimo, nem sua oferta, nem seu voto que Deus quer. É o seu coração. Mas a prova que o seu coração está com Deus é quando Ele pede, você não tem coragem. Quando você tem coragem de dar. Quando a pessoa não tem coragem de dar, isso revela que o coração dela está naquilo que ela tem. Veja, Deus pediu a Abraão o Isaac. E Abraão deu o Isaac. Quando ele ia sacrificar, Deus disse, não faça nada, porque agora eu sei que você crê em mim de fato e de verdade. O meu tempo está acabando. Então veja que não existe fé apartada disso. Nos anais da história da fé sempre foi assim, sempre será dessa forma. A fé precisa, a fé exige esse arquétipo que molda a nossa fé. Na igreja primitiva, não estava tendo culto nos templos, mas os cultos aconteciam nas casas. Pastores, não está podendo ter reunião nos templos, mas os cultos devem estar acontecendo. Sem aglomerar, não precisa chamar vizinho, não. Mas você pode discipular a sua base, discipular os seus obreiros. Eu coloquei aqui, o que você deve estar abordando nas suas reuniões de lideranças. Agora é a hora de você juntar os seus 20% que vão dar um impacto de 80%. Eu tenho lá no meu canal a Lei de Pareto. Se você ainda não viu, você não vai entender o que eu estou falando aqui. Vilfredo Pareto foi um economista italiano. Dá uma olhadinha lá no meu canal, Bispo Santos Coach no YouTube, e encontra esse vídeo, a Lei de Pareto 80-20. Bispo Santos Coach, você põe lá a regra 80-20. Você vai ficar assim, chocado. É muito forte isso. Aplica esse método dentro da igreja agora. Agora é hora de aplicar a lei de Pareto. Por quê? Porque você está se libertando da multidão. Você é obrigado a cuidar agora só da base. Então aproveita o limão e faz dela uma limonada. Enquanto muitos choram, outros vendem lenço. Isso não é crise, isso é uma oportunidade para ser deflagrada a sua fé.
É na crise que surgem as melhores e as maiores oportunidades para revolucionar. Então Deus está te dando uma oportunidade. Invista na sua base agora. Bispo Santos, o que eu devo falar na minha base? Isso aqui é muito forte. Primeiro, você deve compartilhar para a sua base a visão. Compartilhe a visão, onde é que vocês estão indo, onde é que vocês querem chegar. É a primeira coisa que você deve falar, qual é a sua meta. Na visão, eu passei para a minha equipe em Goiânia, que na visão, para onde nós estamos indo, nós temos uma coisa que eu chamo mapa do crescimento ministerial. Faz parte da nossa visão, eu passei para os pastores aí. Primeiro é o Projeto 70. O projeto Obed-Edom, Arca de Deus em minha casa. Segundo, o relógio da oração. Fazer o relógio valer. Quem é que está com esse relógio? Quem é o nome das pessoas? Nós já temos mais de 35 pessoas que estão no relógio da oração. Elas estão orando, supervisionar. Não adianta você colocar um departamento sem um supervisor do departamento. Tem que supervisioná-los, ver se eles estão funcionando. Se alguém não orou, tem que conversar com você, porque aí quebrou, gerou uma brecha. E Ezequiel 22:30 fala que uma cidade foi destruída porque Deus não encontrou ninguém na brecha. Quer dizer, alguém ficou no Facebook, alguém dormiu, alguém vacilou e uma tragédia aconteceu. Então essa pessoa que pegou o relógio e quebrou o propósito, ela precisa confessar para o pastor. Ela precisa restaurar essa brecha aí. Então precisa de um supervisioná-la. A terceira coisa que faz parte do mapa do crescimento ministerial, que nós abordamos em Goiânia, são as colunas, são os associados, porque faz parte do arquétipo da fé. Não existe fé apartada de templo, não existe fé apartada do sacerdote, nem fé apartada do altar. Então nós estamos orando para Deus levantar os dizimistas, os ofertantes e os associados, as colunas que vão ajudar a igreja. A ideia é levantar pessoas dentro da igreja que fora o seu dízimo e fora a sua oferta, elas vão dar uma ajuda, que são as colunas, para manter as despesas da igreja, que é o aluguel, água e luz. É essas três coisas básicas. Levantar um pessoal por fora. Para quê? Para que as ofertas que entram nós conseguimos investir, para sair do aluguel e comprar o nosso terreno e ter a nossa sede própria. Faz sentido? Então o que você deve compartilhar com a sua reunião da equipe? As três coisas que você deve compartilhar. Primeiro, a visão. Na nossa visão eu falei do mapa do crescimento, que é essas três coisas que eu abordei agora para você. A segunda coisa que você deve abordar com a sua equipe é a dor. A sua dor não é seu inimigo, a sua dor é seu aliado. A dor tá te avisando, ei, presta atenção, olha para cá. Onde é no seu ministério? Onde é que você está tendo problema? É no financeiro? É de organização? Presta atenção, vou tomar um chazinho aqui. A dor. Presta atenção, a dor que você está tendo, qual é a área da sua vida que você geme, sofre. Olha para essa dor, porque essa dor está te chamando a atenção. A dor são placas sinalizadoras, ela está pedindo para você olhar para aquilo. Quem ignora a dor sofre, lembra? Eu já contei isso no nosso canal também no YouTube, a pessoa sentiu a dor, não, isso é normal, e ficou com a dor, quando foi no médico, o tumor já tinha se alastrado pro corpo todo. E as doenças que mais matam são as doenças silenciosas. Veja que quando surge uma dor, e você corre logo pro médico, você pode evitar um problema com isso aí. Então a dor tá te ajudando. Presta atenção, na sua família, no seu casamento, no seu ministério, nas suas finanças, na igreja, qual é a dor que você tem? Qual é a dor que você sente? Olhe para essa dor. Agora, quando você identifica a dor, você deve fazer uma outra pergunta. O que eu devo fazer com essa dor? O que eu devo fazer para sanar essa dor? Porque não adianta você identificar uma dor e ignorá-la. Você precisa entender que a dor está te chamando a atenção. E você deve estancar essa hemorragia, resolver o problema dessa dor. Terceira e última coisa. Cria um método de ação maciço. Sabe, coloca ação em relação à visão que você tem, em relação à dor que você está sentindo, entra em ação, porque tem poder não é quem sonha, tem poder não é quem quer, tem poder é quem faz. Chama-se o poder da ação. Você precisa entender que não adianta sonhar só, não adianta projetar, arquitetar, você precisa agir. Então tem poder é quem faz, tem poder é quem faz, não é quem quer. Quando você trabalha com uma ação, com um método, com um projeto em cima da visão e da dor, amigo, aí não tem quem para você. Faz sentido isso para vocês? Então tá bom, eu quero encerrar por último falando sobre... Estava conversando com alguém, um pastor, que ele sempre foi contra a política. Política, acho que igreja não deve se envolver com a política. Eu vou encerrar com isso aqui. Você também é a favor de que a igreja não deve ter ninguém vinculado à política? Pois é. Eu vou dizer que o que está faltando hoje no Brasil? Uma força evangélica de tal maneira que chega perante as autoridades, o governo, por exemplo, e dê uma pressão para o governo, porque está proibido a abertura das igrejas. Não é isso? Mas eu já vi antes de ontem, vi hoje pela manhã, 6 da manhã, quando eu levantei, já vi um noticiário, um pequeno noticiário, eu nem vejo televisão, mas um pequeno noticiário. Eu vi o aglomerado de pessoas nos pontos de ônibus, o aglomerado de pessoas no banco, para poder receber o auxílio do governo, o aglomerado de pessoas nos ônibus estão lotados. Quer dizer, não pode ter pessoas na igreja
Mas pode ter pessoas nas ruas, num ponto de ônibus, dentro dos ônibus, nas firmas onde estão liberando lá do projeto do governo lá, para poder cadastrar as pessoas, está lotado de gente. Que hipocrisia é essa? E o que está acontecendo? Cadê os pastores? Cadê a Associação de Pastores do Brasil? Cadê a força evangélica? Cadê a bancada evangélica agora? Porque por um decreto de um governo do estado, como eu estou aqui na Bahia, o Rui Costa, em Goiás mesmo, o Caiado disse, eu não abro mão e não estou nem aí. Cadê 90% dos pastores apoiam o Caiado? Eu fiz política, eu trabalhei pedindo voto para ele, joguei duro, sabe? O nosso deputado federal, Alcides Rodrigues, e o Ronaldo Caiado, nós trabalhamos, 90% das igrejas apoiou ele. E ele disse que não está nem aí, cadê a força? Porque, poxa, se não pode ter um aglomerado de pessoas na igreja... todos, nós podemos fazer a diferença nesse estado. Pai querido, nós estamos aqui mais uma vez orando. Eu nunca vi tanto pastor apoiando o candidato só. Estenda suas mãos para a igreja, vamos orar para que Deus possa abençoar. Essa parceria é muito forte. Chegou o momento da igreja. Nós precisamos orar, sim. Precisamos votar também. Mas não é só isso. Nós precisamos convencer a nossa família. Você diz assim que não deve ter política, a igreja tem que se isentar, né, tem que deixar isso para lá. Pois é, um decreto político parou você na igreja. Um decreto político, é de um governo, não está deixando você ir para a igreja, não está deixando você fazer os seus cultos. Você está vendo? Você está vendo que a igreja não pode desassociar isso, ela precisa ter força, precisa ter uma representatividade tão forte, que nesses momentos de decisão seja fatídico. E que a força evangélica, e meu lamento aqui para as associações de pastores do Brasil todo, meu lamento aí, tá? Não vi, entrei em alguns grupos que eu tenho, fiz pergunta, ninguém sabe de nada, já liguei para uns 3 líderes pastores, não, estamos aí, estamos aguardando, vai ver e tal. Então tá, eu fiquei sabendo agora por uma pessoa ligada à política, para Goiânia agora, em Goiânia agora, dia 5 vai ser liberado os cultos. Então, a partir do dia 5 agora, ou seja, domingo próximo agora, já vai ser liberada as reuniões. Então, domingo de manhã, já tem que começar com todo vapor, domingo de manhã, ou domingo à noite. A fonte que eu tive não é nada de... É uma fonte política. Me informou alguém que está com o governador lá. Até segunda ordem, tá? Até segunda ordem diz que está liberado. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Deixa seu comentário aí, compartilha esse vídeo, manda aí para seus colegas pastores e vamos nos conscientizar acerca disso, tá? Esse é um período político, cuidado quem é que você apoia. E o pastor, rapaz, o pastor ele é muito forte nisso. Ele tem um rebanho na sua mão, é hora dele sentar com a sua equipe e falar, gente, tá vendo aí a igreja, você não gosta de política? Pois é, por problema, um decreto político. Tá impedindo, porque eu acho que Deus é uma coisa, a religião é outra. Pois é, política é outra, pois a política parou o seu culto e você tá aí, o povo todo aí sofrendo aí, reclamando e murmurando de muita coisa, né? Então tá bom, fez sentido para você? Deixa o seu comentário, esse é o vídeo do nosso canal Bispo Santos Coach, eu estou aqui na Bahia ainda, nesse período de quarentena, e você tá fazendo o que na sua quarentena? Deixa aí seu comentário aí embaixo. Faz sentido o que eu falei aqui? Comenta, compartilha, deixa o seu like, se inscreva, é fundamental você se inscrever. Porque cada vídeo novo que eu posto, você recebe em primeira mão, tá bom? Forte abraço, sucesso, 1 milhão de bênçãos. Nós estamos aqui ainda em Riachão das Neves, na Bahia. O meu garoto acabou de acordar ali. E não esqueçam desse livro, tá bom? Os 7 Códigos da Libertação. É um livro obrigatório para todo pastor, para todo líder, para todo ministro. Acordou agora? Esse menino tá craque. Eu treinei ele ontem aqui. Ontem eu fui seu coach, né? E ele acertou. E daqui a pouquinho eu vou gravar um vídeo com ele depois, falando o que ele aprendeu ontem com uma estratégia. Para você que tem dificuldade de memorização, presta atenção nesse canal que eu vou gravar um vídeo para você. Faz um pedido pro pessoal aí para mim. Escreve no canal, tá legal. Então Se tá bom. inscreve no canal. Se inscreva aí, vai lá. Tá legal.